Nessa glória somos todos um. Você sabia que essa é uma verdade revelada em João capítulo 17? Essa é a oração do Pai. É a maior expressão de unidade possível. É sermos um na glória do Pai. Amém. Aleluia! Sabe por quê? Glória é expressão. Lá o Hamilton não vai aparecer, nem o Juan, nem outro, nem você. Só vai o Pai. A expressão do Pai. Nessa glória somos um. Senhor Jesus, preciso me acalmar um pouco. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Jesus, aleluia. É que às vezes eu me acelero muito. Senhor Jesus, amém. Que multidão de privilegiados. Aquinhoados. Recebemos uma porção da herança de Deus na luz. E o Senhor tem nos instruído como herdeiros como proceder com a nossa herança. Essa herança revelada nas Escrituras como a bênção de Abraão está no nosso espírito. Chegou até nós. Aleluia! Temos que saber como proceder nessa herança. Eu não sabia de nada. Recebi uma herança incalculável, inimaginável. E o Senhor agora, com todo o seu amor, vem nos falando como proceder na casa de Deus, como proceder com essa nossa herança, que é o Espírito do Deus vivo. E nós, para não estender demais, senão nós teríamos que repetir tudo e muito mais. Nunca vamos esgotar a riqueza dessa boa terra. O Senhor não nos concedeu simplesmente a salvação. Ele não foi apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também não foi apenas o maná que nos conduz. Isso ainda na experiência e aonde o Senhor quer nos levar. E para cumprir o propósito de Deus, ainda é muito pouco. Por isso, Ele nos fez entrar numa boa terra. Especificamente nessa mensagem 11, infelizmente tivemos que pular 2 outras mensagens, porque amanhã termina. Não perca amanhã, não vá embora. Hein? A mensagem de hoje é o excedente do produto da boa terra e a adoração coletiva de Deus Pai em veracidade. Então vamos começar. Senhor, o Senhor nos supra, o Senhor nos lidere. Existem algumas palavras aqui que tem que, no final de hoje, do compartilhar, tem que estar assim em realce no nosso vocabulário e na nossa experiência. Né? Palavras como, está aqui no título principal, no tema geral que você tem na capa, né? Como laborar,
E na mensagem de hoje você tem o excedente, você tem exibir, você tem a adoração e você tem a palavra veracidade. Né? Veracidade. Eu vou até que horas? Já vou começar agora, né? Hein? Não. Por quê? Tá bom. Senhor Jesus. Tá bom. Algarismo, vamos acelerar então. Algarismo, eu tenho uma leitura, eu preciso de 15 minutos no final para ler alguma coisa dos irmãos. Que está no estudo vida das epístolas de João e Judas, mas principalmente uma palavra parentética que o irmão Lee deu no estudo vida de João, nas mensagens 9, 10 e 11. Se você nunca leu o estudo vida de João, olha aqui para as câmeras. Você não vai mais encontrar, porque tudo isso é esgotado. Mas se você tem um coração de busca, você encontra. Né? Pede emprestado, traduz no tradutor do Google, você dá um jeito. Então, depois eu quero ler pelo menos 15 minutos para ler a respeito disso. Como sempre, né? Nós não temos as palavras para exprimir o que está lá. No algarismo romano número 1, nós vimos aqui, o título é O Excedente do Produto da Boa Terra, ou sobejo, né? Do produto da boa terra, como nessa canção que nós cantamos, e a adoração coletiva de Deus Pai em veracidade. O algarismo romano 1 diz, usamos a palavra excedente, porque o povo de Israel separava uma certa porção do produto do trabalho na boa terra com o propósito de adorar a Deus. Vai prestando atenção que todas as palavras têm muito peso e significado. Quando você estava no Egito e sacrificou o cordeiro, você não precisou disso. Quando você estava no deserto comendo maná e bebendo até mesmo da rocha que fluía, você não precisou disso. Mas agora há alguns mandamentos na adoração a Deus. Nós entramos na boa terra. Eu vou ler alguns versículos. São muitos, mas alguns poucos. Deuteronômio 12, 5 diz, mas buscareis o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá ireis. Aleluia! Volte-se para o teu espírito. Para lá ireis. Reúna na vida da igreja. Para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e o primogênito das vossas vacas e das vossas ovelhas. 12:7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Versículo 17, ainda do capítulo 12 de Deuteronômio. 12, 17 e 18. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas comerás
perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolheu. É mandativo, né? Mandativo, imperativo, imperativo. Senhor Jesus, na letra A diz, o excedente do produto da boa terra tipifica Cristo. Como que você obtinha esse excedente? Quando nós vemos pelas Escrituras, quando eles entraram na boa terra, cessou o maná. Né? Cessou. Então eles estavam ali, eles tinham que sobreviver do labor na boa terra, daquilo que a terra iria produzir. E isso tipifica, não só a terra tipifica Cristo, mas tudo que ela produz tipifica Cristo. E aqui diz assim, o excedente do produto da boa terra tipifica Cristo. Então ele não só trabalhava para o sustento dele, da casa dele, mas ele já sabia que o primogênito do seu gado, da sua ovelha, ele tinha que separar. E ele não podia tocar naquilo. Ao mesmo se referia à sua colheita, o dízimo daquilo, as primícias, tinham que ser separados. Então ele não só trabalhava para o sustento dele e da sua casa, mas essa é a palavra excedente que está usando aqui, há algo mais. Você não só vive e desfruta do Senhor para você mesmo. Nós vamos até o fim dessa mensagem e vamos ver que há um resultado de desfrutarmos desse Cristo. Vai terminar numa adoração em veracidade. E para isso nós precisamos do excedente da terra. Se não tivermos o excedente, se não laborarmos da terra, não teremos o excedente. Sinto dizer, não há como você adorar a Deus. Uau! Não sou eu que estou falando, nós vamos chegar lá. Isso é João, capítulo 4. O Senhor falou. Deixa eu prosseguir, senão eu delongo muito. O povo de Israel, letra B, oferecia o produto de Canaã a Deus e o desfrutava com Deus. Ele não importava do Egito, né? Algum dos irmãos aqui compartilhou, não sei quem, nem quando, não é alho e cebola, né? Proveniente do Egito. Não, é o produto de Canaã. Aleluia! O povo de Israel oferecia o produto de Canaã a Deus e o desfrutava com Deus. Letra C. O desfrute do excedente do produto da boa terra tipifica o desfrute coletivo de Cristo como a nossa adoração a Deus. Você concorda comigo? Que um habitante da boa terra fosse preguiçoso, ele ia passar dificuldade. Não é verdade? Ele não teria como ter esse excedente. Provavelmente ele seria um pedinte na terra. Não é? Teria que esmolar na terra. Acho que o Senhor não quer isso de nós. Ele quer que nós laboremos na terra. Eu e você sejamos bons desfrutadores de Cristo. E antes de eu prosseguir, para que fique claro, laborar na terra é exercitarmos o nosso espírito em toda e qualquer situação. Não importa qual seja ela. Nós temos que aprender a exercitar o nosso espírito. Isso é laborar na boa terra. No final do dia, se você passou o dia exercitando o teu espírito em toda e qualquer situação, no teu trabalho, na tua casa, em as diferentes questões que aparecem na nossa vida, certamente no fim do dia você tem um excedente. Agora imagina, na mesa do Senhor,
uma semana você exercitando o teu espírito, certamente você estará com as mãos cheias de excedente. Por que excedente? Porque não só você sobreviveu a semana, desfrutou o Senhor, mas no final de semana, por exercitar o teu espírito, você tem algo que sobeja. O teu louvor será diferente. Os irmãos certamente têm esse tipo de experiência. Então agora o Senhor só está abanando a nossa chama. Essa não é uma verdade desconhecida, mas precisa ser praticada. Não podemos de forma alguma nos esquecer disso. Segundo, letra D, é isso que eu estou? D. Segundo o cumprimento neotestamentário desse tipo, quando vamos adorar a Deus de forma coletiva, percebe? Isso é reunião. É reunião. O coletivo é composto do individual, né? A proposta aqui é coletiva. A vida do corpo, a vida do povo de Deus. Aleluia. Segundo o cumprimento neotestamentário desse tipo, quando vamos adorar a Deus de forma coletiva, devemos levar o Cristo que experimentamos. Mais uma vez, imperativo. Né? Imperativo. Isso é realmente uma comissão divina. Nós, irmãos, não podemos ir de mãos vazias. Eu gostaria de ler Deuteronômio 16:16. Acho que eu tenho ele aqui em algum lugar. Senhor Jesus. 16:16 e o 17. Deuteronômio 16:16. 3 vezes ao ano, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa, no lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães asmos, nas festas das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Que tal você ser convidado e chegar lá, como se diz na gíria aí, mão abanando, né? Nada. Para você é uma vergonha, mas para com o Senhor é um insulto. Me perdoe a franqueza. É que a gente se preza tanto, então a gente tem que estar o tempo todo pedindo perdão, para não te ofender. Né? Então, com amor, eu vou dizer para você. Deus não quer te ver. Ele quer Cristo. Ele quer o Cristo que você desfrutou. Aí você não estará de mão vazia. Então não apareça diante do Senhor de mão vazia. O versículo 17 diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Está vendo? Irmãos, o Senhor vai conceder. Que tanta preocupação. A única coisa que requer é o nosso labor em exercitarmos o nosso espírito, para produzir esse sobejo, produzir esse excedente, para que não fiquemos de mão vazia. Onde eu parei? Agora é o algarismo romano 2. Aleluia! Eu acho que é suficiente do algarismo romano 1. Né? Acho que é suficiente. Se laborarmos, estou indo bem, se laborarmos fielmente no Cristo todo inclusivo,
Teremos as riquezas de Cristo como produto para exibir Cristo nas reuniões da igreja. Essa é a nossa prática e o nosso cotidiano, para todos nós que estamos aqui, sem nenhuma exceção. Não tem desculpa, não sei se você está há um dia ou se você está há muitos anos. A questão aqui é que nas reuniões da igreja, nós vamos lá exibir Cristo. Não é para exibir ninguém. Não é para exibir teus dons naturais, mas exibir o Cristo que você desfrutou. Porque aqui diz, teremos as riquezas de Cristo. Se vocês lembrarem de Efésios 3:8, eu vou ler, diz assim, Paulo fala assim, a mim que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como o Evangelho. Aleluia! Há insondáveis riquezas. Ele certamente, ele não tem nada que diz que ele anunciava as doutrinas, mas certamente ele anunciava o que Cristo é nas suas riquezas insondáveis, como luz, vida, justiça. Letra A diz, a vida adequada dos cristãos. Elaborar em Cristo todos os dias e ter o rico excedente de Cristo para levar as reuniões para uma rica exibição de Cristo. Há um versículo aqui. Esse versículo é extremamente prático. 1 Coríntios 14:26. Eu vou ler esse versículo e quero ler pelo menos um pedaço da nota dele. É realmente muito interessante. 1 Coríntios 14:26 diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um tem salmo, tem ensinamento, tem revelação, tem outra língua, tem interpretação, seja tudo feito para edificação. Não me diga que você não tem. Aqui repetiu tem um monte de vezes. E aqui ele diz que cada um tem. Eu vou ler a nota. 1 Coríntios 14:26, se você quiser acompanhar, é melhor para a sua absorção. Acho que eu deixei anotado aqui. 14:26. Eu vou ler, ela é muito extensa. É a respeito exatamente desse tem. Eu vou ler metade da nota, você vira a página, lá embaixo, e você vai ver que faz muito sentido com tudo aquilo que nós temos visto. Onde diz assim, isto é como a festa dos tabernáculos nos tempos antigos. Os filhos de Israel levavam à festa o fruto da boa terra, que colhiam por terem laborado nela, e o ofereciam ao Senhor para o seu desfrute e para a sua mútua participação na comunhão com o Senhor e uns com os outros. Temos de laborar em Cristo, a nossa boa terra, para colhermos algum fruto das suas riquezas para levar às reuniões da igreja e oferecer. Assim, elas serão uma exibição de Cristo nas suas riquezas e serão um desfrute mútuo de Cristo, do qual todos os que estão na reunião compartilham diante de Deus e com Deus para a edificação dos santos e da igreja. Segundo o que é realçado e enfatizado nessa epístola, os 5 itens enumerados nesse versículo devem se centrar em esses vários tem que eu acabei de falar, tá? Esses são os 5 enumerados.
Os 5 itens enumerados nesse versículo devem se centrar em Cristo, como o centro de Deus para a nossa porção, e na igreja como a meta de Deus para o nosso alvo. O salmo deve ser o louvor a Deus, por nos dar Cristo como sabedoria e poder, para a nossa vida diária e para a vida da igreja. O ensinamento de um mestre e a revelação de um profeta deve ensinar e ministrar Cristo e a igreja, que é o corpo de Cristo, às pessoas. Outra língua e a sua interpretação também deve ter Cristo e a igreja como centro e conteúdo. Qualquer ênfase em coisas que não sejam Cristo e a igreja trará confusão à igreja e distrairá da linha central da economia neotestamentária de Deus, tornando-a como a igreja em Corinto. Nós não queremos ter como a igreja em Corinto. Os irmãos tendo tempo e lembrar, leia a nota inteira. Né? Leia a nota inteira. Eu acho que é suficiente essa leitura. Abaixo do A, o 1, diz: nós nos reunimos nas reuniões da igreja para exibir Cristo. E o versículo utilizado aqui, ele é Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Isso é, irmãos, a primazia. Isso é, irmãos, o que interessa nas reuniões da igreja é Cristo. Só Ele tem a primazia, né? Só Ele aparece, né? Não devemos trazer nenhuma outra coisa. Senhor Jesus, até mesmo nas reuniões de oração, né? Lá não tem mensagem, não tem, mas Cristo é a primazia. Tá? As nossas orações têm que ter Cristo como seu conteúdo. 2. Mediante as nossas experiências diárias das riquezas de Cristo, estas se tornarão uma exibição do produto de Cristo. Senhor Jesus, mediante as nossas experiências diárias das riquezas de Cristo, não é? Elas se tornarão uma exibição dos produtos de Cristo. Acho que algum tipo de feira você já foi, não foi? Tem vários tipos de feira. Né? Tem feiras de tecnologia, feiras da construção, feiras... E tem a feira de rua também, não tem? Então, alguma feira você foi. E o que é a feira? A feira é um lugar de exibição. É nesse contexto mesmo. Nós nos reunimos, irmãos, só que o que cada um de nós trazemos é Cristo. O que cada um de nós trazemos é aquilo que nós desfrutamos, as nossas experiências desse Senhor maravilhoso. É isso que queremos na reunião. Cantamos? Sim, cantamos. Mas o foco não está na música. Não se distraia. O foco está no Cristo que nós estamos louvando. No conteúdo que está ali, naquele salmo, naquele hino, né, que deve ser Cristo. Nós não temos outras coisas. Essa é a nossa exibição. Né? Exibimos, reunimos para uma feira, para uma exibição, a cada reunião, onde cada um tem a oportunidade de exibir o Cristo que nós temos desfrutado. Aqui diz assim, essas se tornarão uma exibição do produto de Cristo. Tem alguns versículos aqui, eu vou ler esses versículos. Efésios 3,17 diz, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes
capazes de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Colossenses 2,6. Portanto, não recebestes o Cristo, Jesus, o Senhor. Ele está dizendo, portanto, como recebestes o Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Pois nele habita corporalmente, vimos hoje, toda a plenitude da deidade. Colossenses 2,17. Pois tudo isso é sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Tudo que vemos no Velho Testamento, todos os sacrifícios, a própria terra, todas as ofertas, eram sombras das coisas vindouras. Porque o corpo, a substância, a realidade é Cristo. E Efésios 3,10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e autoridades das regiões celestiais. Então aqui tem uma advertência para nós. Muito parecida com aquela daqueles lá em Atos, esqueci o nome daquela turma que tentou expulsar o demônio, e no nome do Cristo que Paulo falava, e saíram correndo. O que significa isso? A exibição de Cristo, ela é vista, não só entre os homens, mas até mesmo o inimigo está olhando. Que tipo de reunião nós estamos tendo? O que está se exibindo naquela reunião? Não tem disfarce. Não tem como ter maquiagem. Ou é, ou não é. O que é e não é? É você tem ou não tem as riquezas de Cristo para ser exibida. Resultado do teu labor, do teu exercício, do teu espírito, no teu viver diário. Na tua labuta na palavra, mas isso ainda poderia soar algo muito espiritual. Mas é no teu cotidiano mesmo. No teu cotidiano. Na hora que você pega o carro. Os anjos estão te vendo. Não é só os anjos bons, não. Né? Então, as reuniões da igreja são assistidas por todo esse universo. Uma reunião da igreja com exibição de Cristo pode abalar as trevas. É sério. Infelizmente, né, irmãos? Infelizmente, não é necessário tocar em questões negativas. Não estamos aqui para fazer contraste, nada disso, mas infelizmente a história da cristandade, de uma forma geral, irmãos genuínos, na grande maioria das vezes, numa reunião, eles reúnem, eu pergunto, é para exibir as riquezas de Cristo? E contratam pregadores profissionais, né? Pagam preços altíssimos. Será que tem gente vendo? Para o Senhor é um insulto. Para o inimigo é uma piada. Isso não abala nada. Senhor Jesus, é no 3. Nossas reuniões devem sempre ser uma exibição para mostrar o que Cristo é
o que Ele possui e o que Ele faz. É assim que devem ser todas as nossas reuniões, irmãos. Uma exibição, realmente uma feira, na qual todo tipo de produto de Cristo possa ser exibido. Os produtos estão sendo conhecidos, né? Até mesmo nessa conferência. Vai ter experiência de trigo, vai ter experiência de cevada, né? Vídeos, vai ter alguns bêbados na reunião. Não é maravilhoso isso? Aleluia. Só vou ler 1 João 3,8 que diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Nós temos que manifestar esse Senhor. É a única coisa que destrói as obras do diabo. Não é o teu conhecimento, tua doutrina, conhecimento doutrinal. É o Cristo que foi elaborado. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele desvia. Se aquela reunião exibe Cristo, ele, como diz aí, corta a volta, né? É assim? Cai fora. Passa longe. Senhor Jesus. Letra B, nós nos reunimos para... Parece repetitivo, não é? Não parece? Mas é repetitivo sim. É para que de uma vez por todas nós possamos assimilar isso. Nós nos reunimos para exibir, não apenas o Cristo dado a nós por Deus, mas também o Cristo que produzimos. O Cristo no qual laboramos e experimentamos. Esse é o Cristo que exibimos quando nos reunimos. Aleluia! Amados irmãos e irmãs, seja você quem for, tem um tipo de Cristo, de riqueza de Cristo, que só você tem. Eu não tenho. O irmão que está do teu lado não tem. Nenhum dos dois, nem do lado, nem atrás. É só você. Só você tem. Essa porção de Cristo foi dada a você. E se você não laborar nela, fica faltando a tua porção. Só você tem. Nenhum tipo de desculpa, irmão. Você é herdeiro. Você recebeu a porção. Você precisa elaborar nela. E vir coletivamente adorar o Pai juntos com todos os irmãos. Eu preciso da tua porção. Da tua. E você precisa da minha. Aleluia! Puxa! Isso sim abala os céus. Irmãos, isso não é para um dia no céu, não. Sim, é para agora. Senhor Jesus. Realmente, irmão, temos que aprender a trabalhar na minha porção. O Senhor nos capacita. Não se preocupe. O Senhor te capacita a produzir Cristo. Né? Mas tem que começar. Tem que começar. Os irmãos lembram do versículo, né, que foi lido hoje de manhã? Dando graças ao Pai que vos qualificou para participardes da porção da herança dos santos na luz. Letra C. Se laborarmos em Cristo continuamente, teremos o excedente rico para levar as reuniões para uma rica exibição de Cristo.
Senhor Jesus. Sim. Viremos às reuniões com excedente. E se cada um de nós exercitar isso, você vem com excedente e vou dizer, você sai com excedente ainda maior. Não tem sido a tua experiência nas reuniões? Você vem com a mão cheia e você sai, uau! Né? Transbordando. Com excedente ainda maior. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Letra D. Sempre que nos reunimos, não importa o tipo de reunião, devemos ir com o Cristo que experimentamos, como excedente, para ser oferecido a Deus e exibido a todo o universo e ao inimigo, envergonhando-o. Aleluia! Repito, as nossas reuniões pode afetar. Imagina, em toda a terra, todo o testemunho do Senhor, desfrutando esse Cristo maravilhoso. Nós não temos ideia do que isso produz nesse universo. Nós realmente não temos ideia. Eu sou sonhador, sim. Sou um Jacó. Tenho recebido o sonho do Senhor. Eu amo o povo de Deus, amo as reuniões e amo a coisa que mais me impacta. É ver um filho de Deus transbordando da vida divina. Não tem bênção maior do que essa. Isso vale qualquer coisa. Saber que os irmãos estão no desfrute. Puxa. Oh, Senhor Jesus. É isso? Então, as nossas reuniões serão enriquecidas e fortalecidas porque elas estarão cheias de Cristo. Você vai ver esse it 1, 2, 3 e 4 aí para baixo, é tudo repetição, viu, irmãos? Sabe o que é? É que a gente precisa de repetição. Você vai falar, já ouvi essa frase? Ouviu sim, mas vai ouvir de novo que eu vou ler. 2. Essa vida da igreja é uma exibição de Cristo, uma expressão de Cristo. Já tinha ouvido isso? Desfrute. Aleluia. Eu vou dizer mais. Essa frase, esse 2 aí é uma boa definição, né, da igreja, você não acha? Essa vida da igreja é uma exibição de Cristo, uma expressão de Cristo. É uma definição das reuniões. Como deve ser a reunião? A reunião da igreja deve ser isso aqui, uma exibição e uma expressão de Cristo. Simples assim. 3. Precisamos levar o excedente de Cristo a cada reunião para exibir Cristo. 4. Precisamos desfrutar Cristo em nossa vida diária e nos reunir para exibi-lo. Gostou das repetições? Aleluia. Letra E. Para ter reuniões cristãs adequadas, precisamos contatar o Senhor diariamente em nossa vida pessoal e ir às reuniões com a percepção e entendimento de que vamos exibir Cristo e compartilhar Cristo com os outros. Isso, irmão, tem que ser o sentimento de quem vai à reunião. Temos que fazer parte dessa exibição coletiva. Você está indo para a reunião?
Você vai fazer parte disso. Você já vai com esse sentimento, vai com esse foco. Vou fazer parte da exibição de Cristo. Não vou lá para dormir na reunião. Não vou lá só para cantar hinos que eu gosto. Né? Hinos, hinos, hinos. Me perdoe quando tem muito hinos. Me perdoe. Mais uma vez, encarecidamente peço perdão. Hinos, hinos, hinos é sinal de pobreza. Você não tem Cristo para apresentar, você pede um hino. Hino é bom se é acompanhado de testemunho. Você pede o hino, aquilo fala daquelas riquezas de Cristo que você desfrutou e você compartilha. Não interrompa os irmãos quando estão compartilhando. Não fique com raiva dele, porque poxa vida, eu queria cantar um hino e ele está compartilhando. Isso é pobreza. É falta das riquezas de Cristo para ser exibidas. Vamos ler a letra F? As irmãs primeiro. Aleluia. Aleluia! Irmãos. Aleluia! Que bom, né? Agora chegamos no algarismo romano 3. Precisamos laborar no Cristo todo inclusivo, a fim de ter um excedente de Cristo para levar as reuniões da igreja para a adoração coletiva de Deus Pai. Esse é um tema eterno, irmãos. Adoração a Deus Pai é eterna. Não pense que é só na reunião, domingo de manhã, depois de partir o pão, adoramos o Pai. Não vou nem entrar nesse âmbito, que me sinto tão carente, tão faltoso. A nossa adoração ao Pai, às vezes, parece que é resumida a pedir um hino, entendeu? Canta para cumprir a tabela, adorou o Pai. Será que isso é adoração ao Pai? Já perguntou para ele? Como ele se sente? O Senhor tenha misericórdia de nós. Que algo brote do nosso interior. Ele tem sido tão bom em nos dar Jesus Cristo. Quer alegrar o Pai? Dê Cristo a Ele. Agradeça o Cristo que Ele nos deu. Agradeça o Cristo que você tem desfrutado, que tem te suprido. Puxa, essa é a alegria do Pai. Ele disse, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Significa em quem eu tenho prazer. Ele não tem prazer em outra coisa. Ele tem prazer no Filho amado. Você tem Jesus Cristo? Você tem desfrutado Ele? O Pai está esperando isso. Essa é a expectativa dele. Que ofereçamos Cristo ao Pai. Senhor Jesus, nós vamos ver mais disso, mais para o fim.
mais para o fim. Aqui tem alguns versículos. Tem Efésios 3, 21. Eu gostaria de ler esse versículo, ler o 20 e o 21 e ler uma nota. Diz assim, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera. Aleluia! Agora vem o importante. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória. Aleluia! Deixa eu ler a nota. Já ia esquecendo de ler a nota. Nota 21. Ele diz assim, a palavra ora, porque começa lá no 20, né? Ora, aquele que é, ele diz assim, a palavra ora torna os versículos 20 e 21 uma doxologia. É o desfecho daquilo que ele tinha falado, da oração dele. Tá? Uma doxologia. Eu sou ruim para... Doxologia. É assim, né, irmãos, que pronuncia? Obrigado. Na sua oração, o apóstolo orou para que o Pai fortalecesse os santos segundo a riqueza da sua glória. Presta atenção, irmãos. Não se distraia. Ouça o que eu estou lendo. Ou leia na tua Bíblia. Isso implica que a glória de Deus pode ser trabalhada nos santos. Na doxologia, ele disse, a Ele seja a glória. O que implica que a glória de Deus, que foi trabalhada nos santos, regressa a Deus. Primeiro, a glória de Deus é trabalhada em nós. Depois, ela regressa a Ele para a sua glorificação. A riqueza de Isaac, lembra da história de Isaac? Então eu vou ler sobre ele. A riqueza de Isaac foi primeiro dada a Rebeca. Lembra? O servo levou joias, né, para Rebeca e petecou Rebeca de joias. E o que ele fez? Trouxe Rebeca para Isaac. Gostou da figura? Então vamos falar da realidade. A riqueza de Isaac foi primeiro dada a Rebeca, para ela se embelezar. Depois, toda a riqueza regressou a Isaac, juntamente com Rebeca, para a sua glorificação. O apóstolo orou para que Deus fortalecesse os santos, segundo a sua glória. Mas, por fim, a glória de Deus, após ter sido trabalhada neles, regressa a Ele, juntamente com os santos, fortalecidos. É desse modo que Deus é glorificado na igreja. É comum dizer glória a Deus. Só espero que essa glória tenha realidade. Não seja a tua glória. Ela não serve para nada. Glória a Deus significa que a glória foi trabalhada em nós. E nós, em realidade, glorificamos a Deus. Isso é dar glória a Deus. E é dada na igreja. Isso é maravilhoso. De uma forma coletiva, quando nos reunimos, nós podemos dar glória a Deus. A nota continua, viu, irmãos? Continua. Mas eu não vou ler, porque eu estou limitado. Mas leia. Ela continua. Tá bom? É suficiente, então. Letra A. A coisa vai apertando daqui para frente, viu, irmãos?
Estou sendo bonzinho até agora. Estou me contendo. Não durma. Senão eu vou aí bater no teu ombro. Olha. Letra A. Isso é uma citação do irmão Lee. Por mais de 40 anos, isso foi falado em 1982, quer dizer, lá fazia 40 anos. Tenho batalhado pela adoração genuína a Deus. Essa batalha ainda não foi vencida. Fazendo a conta de hoje, dá 82 anos. 82 anos que essa frase foi falada. Eu acho que se nós nunca tivemos a percepção, pelo menos possamos, a partir de hoje, ter uma oração em nosso coração. Orar, Senhor, que chegue a hora da verdadeira adoração. De uma adoração genuína a Deus. Não uma adoração religiosa. Não uma adoração de cumprir tabela, de proforma, mas que a gente possa ter essa oração. Nós temos, irmãos, aqui ele diz que ele ainda não venceu essa batalha. Que o Senhor nos dê graça, que nessa geração, essa batalha possa ser vencida. E o nosso Deus receba a verdadeira adoração, uma genuína adoração. Senhor Jesus, realmente é preciso um trabalho, primeiro de desconstrução, limpar as nossas mentes, os nossos conceitos sobre adoração ao Pai. Estamos contaminados, porque mesmo que você esteja muito tempo na vida da igreja, mas não tem jeito. Tem coisas que poluem o ar. A religião é a coisa que mais polui o ar. Religião é tudo aquilo que fala de Deus sem Deus. Não há realidade. Nós possamos talvez estar contaminados por isso. Por isso a necessidade de nos voltarmos completamente ao Senhor e clamar por uma limpeza genuína. Não tem porquê, irmãos, porque nós não tem outro motivo de estarmos aqui. O que eu vim fazer aqui? São Roque, no meio do nada. Não é nem aqui nem ali. Não interessa onde você vai. Nós não estamos aqui cumprindo promessa e nem pagando promessa. Nós queremos algo verdadeiro. Não quero saber do teu conhecimento teológico. Isso é lixo. Lixo. Se você não abandonar isso, você não vai prosseguir. O teu coração estará poluído e você não conseguirá ver Deus. Não conseguirá. Nas bem-aventuranças, duas essenciais: pobres em espírito e puros de coração. Não traga a tua bagagem. Ela está te segurando. Está te impedindo de ver a luz. O Senhor quer e está brilhando. Mas nós estamos com um guarda-sol. Com os nossos conceitos, com a nossa bagagem, com a nossa velhice. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos prosseguir. Para adorarmos, letra B, é isso? Para o adorarmos, o Pai exige
e cheguemos a Ele com uma colheita de Cristo. Portanto, precisamos ir às reuniões da igreja com as riquezas de Cristo. O irmão Ron Kengels, ele sempre fala 3 coisas. Quando você ouve uma verdade, você diz sim, amém. É 3, hein? Só falei uma. Certo? Sim, amém. A segunda é, Senhor, me perdoe, eu não consigo. A terceira, o Senhor fala para você, fique tranquilo, eu consigo em você. Ninguém consegue. Mas temos que dizer sim, amém. Temos que passar pela experiência nesses 3 passos. Nós nos decepcionamos. E aí, ótimo. Você se decepcionou? Ótimo. Porque não é em você e nem por você mesmo. É pelo Senhor que te fortalece. Essa era a oração de Paulo, que ele dobrava os seus joelhos. Porque ele sabia. Como ele sabia. Se tinha alguém que sabia, era ele. Senhor Jesus, o Senhor faz em nós e através de nós. Ele faz. C. Diariamente devemos laborar em Cristo. 7 horas, né? Posso ir até às 7? Não? Experiência de trigo. Tá bom. C. Senhor. Diariamente devemos laborar. Já li, não? Não. Diariamente devemos laborar em Cristo a fim de ter uma colheita das riquezas de Cristo para levar às reuniões da igreja, para a adoração coletiva de Deus Pai. É essa adoração que Ele quer, irmãos. Cristo será exaltado e glorificado, e o Pai se agradará e ficará satisfeito. Eu vou ler um texto do ministério. É curto. Diz assim, isso está nas obras completas do irmão Lee, 1966, volume 1, página 121. Quando verdadeiramente desfrutamos Cristo, espontaneamente temos um excedente da experiência de Cristo. E não apenas mero conhecimento para trazer para a igreja. Temos a experiência adequada de Cristo para nos alimentarmos e para vivermos por ela. E também temos um excedente, um dízimo, da melhor porção da nossa experiência de Cristo, que é separada para oferecermos a Deus quando nos reunimos. Oferecemos a Deus o próprio Cristo que experimentamos e partilhamos esse Cristo uns com os outros. Quando levamos o excedente da nossa experiência de Cristo para as reuniões tornam-se uma exibição das riquezas de Cristo. Simples assim. Bom, nessa letra C, se os irmãos repararam, tem aí Deuteronômio 16, 17, certo? Que é aquele que não devemos aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Letra D. É essencial laborarmos diligentemente em Cristo para ter as nossas mãos cheias de Cristo. E então irmos às reuniões da igreja para desfrutar esse Cristo rico e glorioso com os filhos de Deus e com o próprio Deus Pai. Uau! Nós nos reunimos com os filhos e com o Pai. Aleluia!
Senhor Jesus. Temos que almejar isso, irmãos. Realmente levar isso para as reuniões da igreja. O Pai demanda isso. Ele almeja isso. Que tenhamos tal tipo de reunião. Só queria ler o versículo, Romanos 15, 6, não vou comentar nada. Para que em unanimidade glorifiqueis a uma só voz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Simples. Letra E. Sempre que vamos à mesa do Senhor, para recordar-nos do Senhor e adorar o Pai, devemos ir com as riquezas de Cristo, produzidas pelo nosso labor diário em Cristo. Irmãos, repetindo, frisando, se não há labor, não há nada. Simples. Se não há labor, não há nada. Não tem nada. Desse jeito nós não temos Cristo, né? Para ser oferecido. Seremos como qualquer outra reunião. Desculpe a minha insistência, mais uma vez. Se não temos Cristo para desfrutar, o que estamos fazendo? Tudo é nada. Senhor Jesus. Letra E eu leio, né? 1. Adorar a Deus com Cristo é adorá-lo coletivamente, com todos os filhos de Deus, desfrutando Cristo uns com os outros e com Deus. Isso é maravilhoso, olha que coisa. Adorar a Deus com Cristo é adorá-lo coletivamente com todos os filhos de Deus, desfrutando Cristo uns com os outros. 2. Precisamos produzir o suficiente de Cristo para que haja um excedente para compartilhar com outras pessoas e oferecer a melhor parte da produção a Deus Pai para a sua alegria, deleite e satisfação. E é muito estranho até que tem só vou dar tempo, só vou ler esse versículo. Olha que versículo que está aqui nesse 2 aí. É Deuteronômio 15, 11. Eu vou ler para os irmãos. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre da tua terra. Ainda não é a misericórdia de Deus? Não é? Sempre nas nossas reuniões haverá o pobre. Então, eu sou responsável por você, irmão, e você é responsável por mim. Né? Vai ser aquele dia eu sou tão pobre que eu não consigo adorar o Pai, mas você tem um excedente. Aleluia! Você tem um sobejo. E juntos, numa adoração coletiva, podemos adorar o Pai. É letra F. Nesses últimos dias, o Senhor restaurará a experiência genuína de Cristo para um excedente das suas riquezas nas reuniões, para a edificação da igreja como corpo de Cristo e para a noiva preparar-se para a volta do noivo. Amém? Você faz parte da noiva? Amém. Aleluia! Ela está se preparando. Não perca. Todos nós temos que estar nos preparando para a volta do noivo. Aleluia. Ela é ataviada de todo tipo de riquezas de Cristo. Temos que produzi-la. Chegamos na última parte. Acho que em 10 minutos eu leio
E os irmãos estão liberados. Pode ser assim? Eu vou ler então, e por ler esses... eu prefiro ler. E aí eu termino em 1 minuto. Estudo Vida, 1ª, 2ª João, 3ª João e Judas. Vou ler na página 97. Um trechinho, depois outro trechinho, outro trechinho e outro trechinho. E outro trechinho. Bom, o 4 diz, de acordo com João 4, 23 e 24, precisamos adorar a Deus, nosso Pai, em espírito e em veracidade. Eu vou ler os tópicos, porque assim eu termino de ler e acabei. A veracidade é a realidade divina revelada. O Deus triuno dispensado ao homem no Filho Jesus Cristo, tornando-se a nossa genuinidade e sinceridade para que vivamos uma vida que corresponda à luz divina e adorar a Deus como Ele quer, segundo o que Ele é. Letra B. Ao desfrutar da realidade divina, do desfrute da realidade divina, resultam veracidade, sinceridade e genuinidade humanas. Letra C. Veracidade é a genuinidade, a sinceridade, a honestidade, a confiabilidade e a fidelidade humanas como uma virtude humana e como resultado da realidade divina. Letra D. Veracidade, em João 4, 23 e 24, denota a realidade divina, tornando-se a genuinidade e sinceridade do homem para a verdadeira adoração a Deus. Letra E. A realidade divina é Cristo como a fonte da água viva, o Espírito que dá vida, partilhado e bebido pelos crentes para ser a realidade neles, que por fim torna-se a genuinidade, a sinceridade deles, na qual eles adoram a Deus com a adoração que Ele busca. F último. Adorar o Pai em veracidade é adorá-lo com o Cristo que saturou o nosso ser para se tornar a nossa realidade pessoal, por meio da nossa experiência e desfrute do Deus triuno como a realidade divina. É denso. Sabe o que é denso? Não é caldinho que se dá para criança. Não é? É substancial. É como meta para prosseguirmos e não nos determos. Não é? Há algo à nossa frente para atingirmos, para ganharmos, para alcançarmos. No Novo Testamento, falando da genuinidade como uma virtude divina. No Novo Testamento, a palavra grega para a verdade é aletheia. Também denota genuinidade, autenticidade, sinceridade, honestidade, integridade e fidelidade de Deus como virtude divina e do homem como virtude humana e como resultado da realidade divina. Vai ficar mais claro agora. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em veracidade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa
que os seus adoradores o adorem em espírito e em veracidade. Alguns sustentam o conceito de que a palavra veracidade nesses versículos denota a sinceridade dos adoradores de Deus. De acordo com esse conceito, devemos adorar a Deus não somente com o nosso espírito, mas também adorá-lo em sinceridade. Essa compreensão é errônea. Em João 4, 23 e 24, veracidade refere-se ao resultado, à consequência de Deus sendo realidade para nós. Quando desfrutamos Deus como nossa realidade, esse desfrute terá certo resultado, o qual é veracidade, realidade. Na verdade, esse resultado de desfrutar Deus como nossa realidade é Cristo sendo manifestado a partir de nós. Quando desfrutamos o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito como nossa realidade, isso é, quando a Trindade Divina torna-se-nos numa realidade para o nosso desfrute, esse desfrute resulta num determinado tipo de virtude. Essa virtude é o Cristo experimentado por nós. O Cristo que é o cumprimento de todas as ofertas. Você viu? A volta para aparecer as ofertas. Como é que o povo de Israel ia para Jerusalém e adorava a Deus? Com os excedentes, com as primícias, né, das suas crias, os dízimos. E está aqui. Essa virtude é o Cristo experimentado por nós, o Cristo que é o cumprimento de todas as ofertas. Vou ler mais um pouco. Fique tranquilo aí. Tem gente nervosa. Calma. Desfrute. Exercita teu espírito. Oh, Senhor Jesus. Isso é importante o que eu vou ler. Preste atenção. Preste atenção, porque eu que estou lendo é muito mais difícil para você. Então, requer muito mais exercício da tua parte. Agora precisamos compreender como essa tipologia é cumprida pela adoração correta no Novo Testamento. O lugar correto para adorarmos a Deus é o nosso espírito. Além disso, ao adorarmos a Deus em espírito, precisamos adorá-lo com o Cristo que temos experimentado. Só faço uma pequena pausa para dizer que lá, quando o Senhor disse para aquela mulher adorar a Deus em espírito e veracidade. Estou falando isso para que você entenda que não é só espírito. É preciso ter a veracidade. E ela é adquirida ao provarmos de Jesus Cristo. Você sabe o que é a vida cristã? A vida cristã é uma vida de experimentar diariamente o Cristo que recebemos. A vida cristã é uma vida de experimentar Cristo o tempo todo. Essa experiência de Cristo produz as ofertas com as quais adoramos a Deus. Como cristãos, devemos experimentar Cristo diariamente. Assim devemos chegar às reuniões da igreja no Espírito e com o Cristo que temos experimentado em nosso viver diário. Nas reuniões da igreja devemos adorar a Deus em nosso espírito e com o próprio Cristo que experimentamos como as ofertas. Quando você experimenta Cristo como a sua oferta? A todo momento. Todo momento. Oferta pelo pecado, oferta pelas transgressões, oferta de holocausto,
Não é assim? Você vê a tua situação, então você oferta Cristo. E você ganha essa realidade. Podemos oferecê-lo como oferta pelo pecado ou como oferta pela transgressão. Podemos também oferecê-lo como oferta queimada, como oferta de manjares ou como oferta pacífica. Todas essas ofertas são o Cristo que experimentamos subjetivamente. Essa experiência subjetiva de Cristo é o resultado do nosso desfrute do Deus triuno. Ao experimentarmos Cristo, na verdade estamos desfrutando o Pai, o Filho e o Espírito. Portanto, experimentar Cristo é desfrutar o Deus triuno. Esse desfrute resulta numa realidade que é muito subjetiva e prática. Por um lado, essa realidade é Cristo em nós. Por outro, essa é também a nossa realidade. Eu vou ler mais um trechinho. É preciso, é importante. Interpretar a palavra veracidade em João 4, 23 e 24 como sinceridade é expor a palavra de Deus de uma forma natural e religiosa. Essa interpretação definitivamente não está de acordo com a revelação divina. A verdade da revelação divina aqui é que precisamos adorar a Deus em veracidade, que é o resultado do nosso desfrute do Deus triuno como realidade. Se experimentamos Cristo diariamente, desfrutaremos o Deus triuno como a nossa realidade. Esse desfrute resultará numa virtude, e essa virtude tornar-se-á a nossa veracidade humana. Uma realidade que é o produto da realidade divina. Devemos então adorar a Deus com essa realidade. Essa virtude é nada menos que o Cristo experimentado por nós, e esse Cristo é todas as ofertas. O Cristo que experimentamos é a nossa oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, oferta queimada, oferta de manjares e oferta pacífica. Só tem mais um trecho. Último. Prometo. Se experimentamos Cristo como oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, oferta queimada e oferta de manjares, então também o experimentaremos como nossa oferta pacífica. A oferta pacífica tem por base e é constituída da oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, holocausto e oferta de manjares. Se experimentarmos Cristo com essas 4 ofertas, certamente o desfrutaremos como a nossa paz com Deus e também como nossa paz com os outros. Um exemplo prático. Suponha que um irmão não tem paz em sua vida conjugal e familiar. Se ele experimentar Cristo como oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, o holocausto, oferta de manjares, ele também experimentará Cristo como paz com a sua esposa e filhos. Esse irmão, então, será capaz de ir às reuniões da igreja com alegria e louvar ao Senhor por ser a sua paz. Ele também será capaz de testificar a todo o universo, inclusive aos anjos e demônios, que ele é uma pessoa pacífica, alguém desfrutando a paz ao máximo. Ele será capaz de testificar que tem paz com Deus, com os de sua família, com o corpo de Cristo e até mesmo com tudo ao seu redor. Conselho familiar. Está faltando Cristo como seu sacrifício e sua realidade.
não tem solução. Só existe Cristo. Acabou? Hein? Um só. Tinha um pedacinho só. Agora eu paro. Agora eu estou testemunhando aqui naquele microfone. Ao vir as reuniões da igreja para adorar a Deus, precisamos adorá-lo em nosso espírito. Devemos adorá-lo com o próprio Cristo que experimentamos dia a dia. Com o Cristo que se nos tornou a nossa realidade pessoal. Aos olhos de Deus, o Cristo, que é a nossa realidade pessoal, é também nossa virtude pessoal. Temos a virtude humana mais elevada. Contudo, ela não provém de nós mesmos. Antes, essa virtude é a doçura do Cristo que experimentamos. Isso significa que o Cristo que experimentamos diariamente torna-se a nossa virtude pessoal, com a qual podemos oferecer a Deus uma adoração agradável, aceitável. Quando vimos para adorar a Deus com tal Cristo, Deus fica feliz conosco. Aleluia!